Planeta SPM está de volta com o diretor da Sociedade Brasileira de Urologia, o Dr. Roberto Vaz Juliano. E o tema deste bloco é o tratamento da doença. Para falar um pouco sobre o tratamento, vamos conversar por Skype com Paulo Machado, advogado e ex-paciente que foi diagnosticado com câncer de próstata. Fez o tratamento e se curou. Bem-vindo, Paulo. Muito bom recebê-lo. Bom dia. Bom dia. Estou à disposição. Paulo, como e quando você descobriu a doença? Como foi para você? Olha, a cirurgia que eu me submeti foi prostatectomia radical em 2008. Então, os primeiros sintomas ocorreram há mais ou menos 3 anos antes, por volta de 2005, mais ou menos. E de lá para cá, passou por todos aqueles procedimentos, exames, tudo, até chegar à cirurgia de parto. Foi uma cirurgia invasiva, mas que felizmente teve um final feliz. E doutor, quanto tempo dura o tratamento e como funciona o pós-diagnóstico? Bom, primeiro eu acho bacana, corajoso o Dr. Paulo expor a situação dele especificamente. Isso ajuda outros pacientes. Ele colocou aqui como uma prova viva do que nós estamos tratando, que é você fazer o diagnóstico numa doença potencialmente letal, não só que leva à morte, mas leva a sofrimento, e que, diagnosticada a tempo, tem chance de cura, e chances boas de cura. Então, Dr. Paulo, depois de 11 anos, está curado, né? Após fazer um tratamento cirúrgico, que é um dos alicerces de tratamento para tumor localizado, para tumor diagnosticado sem ter metástase, e hoje, já para tumores mais avançados, a cirurgia da prostatectomia radical que o Dr. Paulo falou, ela ainda é um dos alicerces do tratamento. Existem modalidades diferentes. O Dr. Paulo deve ter feito a cirurgia por corte. Hoje você tem auxílio da laparoscopia do robô, mas os princípios são muito parecidos. Os recursos técnicos são utilizados para facilitar a imagem, etc. Outra modalidade potencialmente curativa é a radioterapia. Existem situações específicas onde se opta por um ou por outro, também é uma base do tratamento. E agora, desenvolvimento de novas tecnologias, novas drogas, novas possibilidades de tratamento e, quem sabe, até de cura, mesmo para casos avançados. Muito bem. Senhor Paulo, você acredita que ainda exista uma resistência por parte da população masculina em fazer os exames, em assumir os riscos de fato ter o câncer de próstata? Sempre houve e vai continuar havendo. Tem uma faixa da população masculina que ainda é um pensamento muito machista. Mas a grande verdade é que eu ouvi atentamente o Dr. Roberto, mas quando se fala em prevenção, eu até sugeriria a ele que incluísse nessa prevenção algo que eu desconhecia e hoje ainda vejo que não se aborda esse lado, porque o meu filho mesmo, ele não gosta da palavra câncer. Eu já não gosto da palavra metástase. Então, quando se fala em prevenção, acho que deveria se abordar com mais insistência a probabilidade da metástase. E eu não vejo nenhum, pelo menos paciente, falar sobre isso. Quando fala em prevenção, exame de toque, que a maioria rejeita, mas teria que abordar para eles que a próstata tem que detectar o câncer, mas algo mais importante ainda é que se ele estiver em estágio avançado, ele pode provocar metástase.
E é isso que eu acho que deveria ser mais esclarecido para essa população masculina, principalmente machista. Muito bem. Doutor, você concorda? Concordo totalmente. Eu até toquei, doutor Paulo, que o problema, às vezes, não é um medo da morte, é o medo do sofrimento, dos possíveis efeitos colaterais. Então, uma das coisas que toca, às vezes, o homem, fala assim, não, vai mexer na minha ereção, vai mexer na minha sexualidade. Só que, justamente, se não fizer o diagnóstico e a doença evoluir, o tratamento e principalmente a própria doença vão levar às questões de sexualidade e pior. Insuficiência renal, necessidade de diálise, fraturas ósseas de difícil consolidação, de difícil tratamento, emagrecimento, inapetência, falta de vontade de trabalhar, falta de condições. Então, o Dr. Paulo colocou muito bem, acho que o senhor tem razão, nós temos que chamar mais atenção do sofrimento que é não se tratar, não fazer a prevenção, no caso, o exame. O senhor tem toda a razão, a palavra câncer às vezes assusta, mas a palavra sofrimento, metástase, deveria assustar muito mais no sentido de se precaver para evitar chegar a esse ponto, que na maioria das vezes realmente a gente consegue evitar. Muito bem. Então eu gostaria de agradecer ao senhor Paulo pela participação e nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos já para falar sobre o preconceito. Então não saia daí.